Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo dessa semana, né? Então, nós vamos falar sobre política de cobrança, padrões de crédito, despesas e dívidas incobráveis, tá? Então, política de cobrança de uma empresa são procedimentos para cobrar duplicata a receber, né? Ou seja, o que é duplicata a receber? É aquele direito que você tem por ter vendido um bem a prazo, né? Então, você entrega a mercadoria e aquela pessoa te deve. Então, vocês já fizeram a disciplina de contabilidade, então vocês entendem que essa disciplina, essa conta pode ser chamada também de clientes, né? Então, aqui está falando duplicata a receber. Então, a política de cobrança, como que eu vou cobrar, né? Como é que a gente até no dia a dia a gente já imagina como que deva ser. Então, os fundamentos de uma cobrança. Então, basicamente, você vai acompanhar os prazos, né, o volume da conta a receber, no caso de auditoria, né, quando a gente faz auditoria numa empresa, a gente pega lá as contas a receber da empresa toda e a gente separa por tempo que está transcorrendo, que não houve pagamento das mesmas, né? Então, aí a gente separa as dívidas que não foram pagas em 30 dias, 60, 90, né? Porque é um dinheiro que está parado e dependendo, você não vai receber e você não vai ver ele nunca, né? Então, tem as análises de crédito mais brandas, então, demandam políticas de cobrança mais rígidas, né? Então, se você cria uma política de crédito, né? Todo mundo pode fazer crédito na sua empresa, etc. Então, você tem que ter uma política de cobrança mais rígida, porque você vai ter aí uma probabilidade de não pagamento muito alta, né? E análise de crédito mais rigorosas não demandam política de cobrança muito rigorosas. Então, para você seleciona, né, aquelas pessoas que você vai conceder crédito com muito critério, né? Então, você vai depois colher os frutos que você não vai ter que ser tão rigoroso na cobrança de prováveis dívidas. Aí você tem um cronograma de duplicados a receber, como eu falei anteriormente, né? Então, a Lava Lento aí, ó, terminou 2019 com um saldo de 100 mil em duplicados a receber. Aí você separa esses 100 mil pelo tempo que essas duplicadas não foram pagas, né? Então, no corrente é o mês que você está atualizando, que você está analisando, já tem 30 dias, 20 mil, de 30 a 60 dias já tem 33 mil e por aí vai, né? E aí você calcula um percentual total das dívidas, aí você percebe que o corrente não vale porque ainda não venceu, né? Você está no próprio mês ainda. Então, tirando a do corrente, você tem aqui no mês de outubro, né? 33% de todos os 100 mil que está devendo, a turma não pagou, né? Então, aí você vai analisar o que aconteceu nesse mês, né? Vai tentar entender por que dessa diferença tão grande aí, nesse período. Então, as formas de cobrança a gente tem uma situação de normalidade. Então, aí você manda uma cobrança bancária, né, mais leve, né? Você cobra através de representante, né? Uma pessoa liga bem maneiramente, manda o carnê. Quando já passou da normalidade, aí você dá um telefonema mais direto, né? Manda uma carta com mais rigorosa, né? Você aciona o avalista, se caso tenha, ou o fiador, envia, aí vai só piorando. Aí você manda para o cartório, comunica às agências de crédito, né? Comunica o Serasa, e aí não tem jeito mesmo, você vai para a justiça, né? Execução da dívida na justiça. Então, você tem aqui alguns resultados advindos de mudanças na política de cobrança, né? Você mais rígido ou mais brando, né? Então, aí, essas mudanças, quanto às variáveis, né? Volume de vendas. Se você muda a direção, tanto faz, nem aumenta nem diminui. Os efeitos dos lucros, nenhum, né? Ou negativo. Investimento duplicados a receber. Se você mudou para diminuir, os efeitos no lucro serão maiores, né? Isso não quer dizer que você vai receber o dinheiro também, né?
Você vende mais porque você diminuiu a política de cobrança, então vai ficar mais amena, né? Consequentemente, as vendas aumentam a prazo. Perdas com dívidas incobráveis, né? Se você diminui a direção, né? Aí você tem, muda para ser mais rigorosa, né? Você tem um efeito do lucro positivo. Despesas em cobranças. Se você aumenta o investimento na despesa de cobrança, muitos podem pensar que teria um efeito positivo, né? Mas é negativo, porque a despesa é uma conta de resultado, né? Então ela vai afetar o resultado, vai afetar o lucro. Então, bom dia. continuando aqui, gente, desculpa aí o intervalo. Então a empresa deve ser cuidadosa, né? Para não ser agressiva demais. Não pode, senão você espanta o cliente, né? Então, alterando padrões de crédito, os padrões de crédito da empresa são as exigências mínimas para se conceder crédito ao cliente. Então, você tem lá o volume de venda, investimento em duplicata a receber e as despesas em dívidas incobráveis. Então, o volume de venda, mudança nos padrões devem alterar o volume de vendas, ou seja, aumentar, né, as vendas. Investimento em duplicata a receber envolve um custo para a empresa atribuir a renúncia de oportunidades, ou seja, se você vende a prazo, você está postando que você vai receber um recurso lá na frente mais volumoso, mas também você corre um risco de não receber, né? E as despesas em dívidas incobráveis é a probabilidade ou risco de adquirir uma dívida incobrável aumentando quando os padrões de crédito são muito maleáveis, né, muito flexíveis. Então, as dívidas incobráveis são aquelas em que são registradas perdas, por já não existir qualquer possibilidade de se cobrar a totalidade. Então, dívida incobrável, a própria frase já está falando, né, não vai receber aquele montante. Efeitos de relaxamento dos padrões de crédito, né? Então, você tem o volume de venda, aumento na direção da mudança, investimento em duplicados a receber, aumento também nas despesas, você tem os efeitos no lucro, né? Positivo no caso das vendas, negativo no caso do aumento nos investimentos em duplicados a receber e negativo nas despesas com incobráveis. Então, vamos um exemplo aqui, né? Matemático, para você analisar se você flexibilizar seus padrões de crédito, qual que é o resultado no seu lucro, né? Então, tem aqui todas as condições do plano atual, tá vigente, né? As vendas, o preço unitário, o custo, o lucro por unidade, né? O nível de despesa com dívidas, né? Geralmente é uma porcentagem em cima que você não vai receber mesmo, nessa empresa que ela determinou 1%. Dia médio de cobrança, 30 dias, taxa de retorno sobre investimento, então você quer pelo menos 15%, e o custo fixo, né? 100 mil. Independente do plano que for, sempre tem um custo fixo. Tanto é que ele é repetido numa proposta, né? Do outro lado lá, você tem uma proposta que é flexibilizar a política de crédito, vai aumentar as vendas em 3 mil, né? Vai passar para 63 mil. Para você comparar cebola com cebola, tem que ser o mesmo produto, né? Então, o preço, o custo, o lucro são todos idênticos ao plano atual. O nível de despesa passaria para 2%, lógico, se você está aumentando as vendas, o nível, você vai ter que investir mais nas dívidas incobráveis. O tempo, você está flexibilizando, você está aumentando de 30 para 45 dias. Basicamente, você está aumentando o tempo de cobrança, né? Que seria a flexibilização. Você tem a contribuição média do custo, média adicional sobre o lucro, né? Então, você tem aí o preço de venda 10 e o custo variável 6, você tem um lucro por unidade R$4. Então, você tem aí o custo do investimento duplicados a receber, é a diferença entre o custo sustentado duplicados a receber antes e depois da implantação do relaxamento nas condições de crédito. E o custo de perda com devedores incobráveis, o custo da dívida incobrável é achado ao se calcular a diferença entre o nível da dívida incobrável antes e depois do relaxamento, né? Então, aí você vai executar as fórmulas aqui, né? Nós vamos achar aqui
A fórmula já é autodidática, né? Você vai calculando aqui o investimento médio duplicado a receber, o giro, né? Sempre em cima de 360 dias. Então, você vai desenvolvendo aqui essas variáveis, e aí você vai chegar ao custo do investimento marginal. E aí, nós temos aí, por exemplo, o conceito do custo de oportunidade, que nada mais é do que você está diante de duas alternativas e vai escolher uma, aquela que estaria ganhando na alternativa que você não escolheu, né? Então, aqui tem a demonstração dos cálculos do custo marginal, ou a fórmula lá, já dita lá em cima. Aí você vai decidir se vai adotar ou não essa flexibilização que nós falamos lá em cima, que é o aumento de prazo, né, de 30 para 45 dias. Então, você vai fazer uma DREzinha, né, com os dados já encontrados lá em cima. Então, a contribuição, porque nós vendemos 63 mil, era 60 e passou para 63 mil. Então, só a diferença que nós vamos ver se ela foi viável ou não, essa mudança de crédito. Por isso que é 3 mil, o lucro foi 4, né? Porque tanto o preço de venda como o custo variável são iguais, então 4 você já multiplica. Então, você tem um lucro aqui inerente a essas 3 mil unidades, 12 mil. O custo de investimento marginal, 2.580 negativo, e você vai ter um aumento nas dívidas incobráveis de 6.660. Mesmo assim, você vai ter um lucro de 2.818 referente a essas 3 mil unidades acrescentadas. Então, você deve relaxar seus padrões de crédito, pois você vai ter um incremento aí no seu lucro, né? Outro tópico é o gerenciamento de estoque, né? O estoque é um ativo, né, circulante, ele é um investimento, então você tem que ter muito cuidado nesse tipo de investimento. Você tem o estoque, matéria-prima, processo e produto acabado. Essa seleção a gente sabe que é de indústria, né? Então, os gerentes, todos eles brigam, né? Cada um defendendo o seu espaço, né? Por exemplo, o gerente de produção, ele quer implementar corretamente o plano de produção, né? Ele quer fazer direitinho como está previsto. Já o gerente financeiro, ele quer que seja gasto o necessário, não ficar fazendo estoque, né? Porque aí você estaria empatando caixa, né? Então, uma discussão entre as gerências aí. O estoque nós já falamos que é um investimento, então sempre teremos uma relação direta entre estoque e duplicado a receber. Por quê? Porque você vende estoque a prazo, né? Então, temos aí o gerente financeiro, por exemplo, deve considerar a interação entre o estoque e as duplicadas a receber quando for desenvolvido estratégia de tomar decisões relativas ao processo de produção. Então, a produção sempre tem que estar ligada aí à política de vendas, né? Então, é isso, gente. Deu uma geralzinha aqui, né, no material. Espero que tenha contribuído aí. As atividades já estão lá no Moodle. E é isso. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar aí um chat, uma mensagem que a gente está respondendo, ok? Muito obrigado. Bom dia.